vezes. E se você também quiser, pode fazer parte dessa comunidade, se Deus assim tocar no seu coração. Em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a ministração dessa noite, deixa eu perguntar aqui. Eu quero, por gentileza, quem já está envolvido, frequentando, enfim, uma célula, né, que é assíduo, que, enfim, tá na célula, eu vou te pedir, por gentileza, um segundinho, 2, 3, 5 segundos para você se colocar de pé. Você que já está na célula, envolvido na célula, por favor, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Os nossos líderes de célula estão aí, eu acho que a maioria está aí, né? Acho que a maioria está aí. Agora, por gentileza, olhe para as pessoas que estão sentadas. Eu vou te dar 2 minutos, 1 minuto para você convidar essa pessoa para ir para a sua célula. Vai lá. Vai lá. É bagunça santa, mas... Vai aí, ó. Aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí, irmão. Não perde oportunidade não, irmão. Isso aí. Gostaram, né? Poder sentar. Obrigado pela paciência de vocês. Chamou, Brígida? Glória a Deus. Amém. Um menino e um avô caminhavam juntos e eles encontraram, não estou lendo o texto sagrado, segura um pouquinho. Eles encontraram uma pedra, uma grande pedra no caminho. O avô disse para o seu neto: se você chutá-la com muita raiva, você vai se machucar. Se tentar empurrar com muita força, você vai se cansar. Mas se você desviar e seguir em frente, você vai continuar a sua jornada. O que isso tem a ver com a vida? Perguntou o neto. O avô, sorrindo, respondeu: o rancor é como esta pedra. Você poderia chutá-la ou chutá-lo, o rancor, e se machucar. Pode tentar carregá-lo e se cansar. Ou simplesmente se arrepender e seguir em frente. Atos capítulo 7, verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os anjos, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mas as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, não o nosso Saulo, outro Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, gritou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Em outras versões diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, essa é uma história muito conhecida, à luz do que eu acabei de contar como uma parábola. Nessa noite Deus quer tratar conosco sobre o poder sobrenatural do perdão. Perdoar, na verdade, é uma missão de toda pessoa íntegra. E Deus deseja nessa noite tratar dos nossos corações sobre o perdão. Todos nós fazemos escolhas. Você pode fazer uma escolha nessa noite. Simplesmente pegar a pedra e tentar carregá-la, sabendo que vai se cansar. Você pode tentar chutar a pedra, sabendo que vai se machucar. Ou você simplesmente pode se desviar da pedra e continuar a jornada da vida com muita leveza e paz no coração. Isso é o perdão. Perdoar não é esquecer, a não ser que você tenha amnésia. Perdoar é levar a vida com leveza, mesmo com o coração sangrando diante das intempéries da vida. Perdoar é quando alguém te tocar a pedra e você assim: vamos tomar um café juntos? É simples assim? Claro que não, né? Se fosse, Jesus não ia colocar como uma condição. Quando nós fazemos a oração chamada do Pai Nosso, a oração modelo, no versículo 14, versículo 15, versículo 16, do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz que é uma condição. Ele só irá nos perdoar se nós perdoarmos os nossos irmãos. Então, perdão é algo extremamente sério e profundo em Deus. Ele só vai nos perdoar se antes perdoarmos os nossos irmãos. Perdão, irmãos, é algo tão lindo que Jacó e Esaú só consertam essas duas nações. Sim, porque quando estava no ventre de sua mãe, disse claramente que não tem ali só duas pessoas, mas duas nações. E a história percorre e eles brigam entre si, só conserta alguma coisa quando se encontram e se perdoam. José e seus irmãos também, percorre-se então 13 anos, muitas coisas acontecem, quando então José encontra os seus irmãos, abraça, chora e chega a gritar, quando vê os irmãos. Perdão. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai não joga sobre a sua cara, sobre a sua face o que ele fez, mas o perdoa, abraça, e mais do que isso, faz um grande churrasco, parece até brasileiro. Enquanto isso, em contrapartida, o filho que ficou, carrega no peito a pedra, a raiva, a amargura, dizendo assim: eu sempre estive com o Senhor e o Senhor nunca fez nada por mim, mas meu filho, tudo que é meu é teu, você poderia matar e fazer churrasco quantas vezes quisesse. Irmão, churrasco é por minha conta, por favor, não está na Bíblia, tá? É uma versão atualizada por mim. Perdoar, irmãos, é como Jesus na cruz. Enquanto muitas pessoas tinham feito o que fizeram com ele, ele olha para todos que estavam ali e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar, irmãos, é como Estevão, que faz uma repetição da mesma frase que Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, irmãos, perdoar é algo também sobrenatural, porque quer de nós que o nosso ego seja quebrado, quer de cada um de nós que a nossa prepotência seja moída. E Estevão vai nos ensinar, como um homem de fé, que perdoar é divino. Até porque todos nós estamos aqui graças ao perdão de Deus.
a cédula que nos condenou, onde estava escrito que nós éramos condenados, Ele rasgou, Ele perdoou, Ele libertou em Cristo Jesus. Então, se eu já sou perdoado em Deus, por que eu não declaro perdão? Porque nós insistimos, irmãos, no velho homem. Então, se você quer viver com leveza em Deus, perdoe. Esse homem, Estevão, estava pregando a palavra de Deus. No capítulo 6, ele começa a pregar. No final dele, capítulo 7, ele faz um discurso. Na verdade, ele conta toda a história de Israel. Depois ele chega em Jesus Cristo e diz assim: vocês que estão aqui agora, vocês mataram o nosso Cristo. Ele teve a ousadia diante das autoridades falar isso: vocês mataram Cristo. E eles então, com a pedra no coração, fizeram o quê? Carregaram Estevão para fora da cidade e tacaram pedra nele. Eu quero tirar, irmão, desse texto algumas lições preciosas. Preciosas. Se você olhar para o texto, acompanhe comigo, por gentileza, no verso 54 em diante. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, contra Estevão. Ouvindo o quê? Ouvindo as verdades, ou a verdade do que eles haviam matado Cristo. De que até então eles têm negado o próprio Deus, ao longo da história. E eles ficaram com raiva porque ele estava pregando a verdade. Irmãos, pasmem, é isso. Nos tempos de hoje, tem algumas pessoas que ficam com raiva quando se prega a verdade. E o texto também vai nos ensinar muitas coisas. Jesus disse que Ele é a verdade. Como professor também de filosofia, ainda que tenhamos a relatividade, a verdade que não é absoluta, mas Jesus diz que Ele é a verdade. Não temos outras verdades, só uma verdade. Ele é único, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. É bem definido, é Ele. É só Ele, tudo começa nele, termina nele, e é por Ele que são feitas todas as coisas. A Ele, pois a honra, a glória e o louvor. Então pregue a verdade, ainda que essas pessoas venham ranger os dentes. Mas verso 55 diz que: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Irmãos, no nome de Jesus, olha para esse texto. Estevão levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Seja sincero com você. Você é capaz de ver a glória de Deus quando alguém está te tacando pedra? Seja sincero, você acha que você é capaz de perdoar alguém quando alguém está te tacando pedra? Ou você tem coragem, ou você faria como muitos dos que estavam aqui, rangeram os dentes. Vamos ver algumas lições preciosas. Primeiro, o poder soberano, ou poder sobrenatural do perdão, ele liberta o coração do ódio. Ele liberta o coração do ódio.
alivia o seu coração do ódio. Porque, como disse Benjamin Franklin, e eu já falei essa frase, quem guarda rancor é como tomar veneno, é esperar que o outro morra, enquanto na verdade quem está morrendo é a própria pessoa. No verso 60 desse versículo, desse texto, o Estevão diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Liberta o teu coração do ódio. Declara perdão. E aos que te odeiam, se é que existe alguém. Porque, irmãos, o perdão sobrenatural é sobrenatural. O perdão agrada ao coração de Deus. O perdão liberta a alma. O perdão nos cura de doenças psicossomáticas. Muitas vezes, o corpo padece porque a alma está em sofrimento. Estevão declarou perdão em meio a muitas pedras. Perdoar é necessário para viver. C.S. Lewis disse: o perdão é a chave que abre a alma aprisionada. O perdão é a chave que abre a alma aprisionada. Muitas coisas não acontecem, talvez no coletivo e talvez no privado, por falta de perdão. E esse perdão é sobrenatural quando eu liberto ou libero aquilo que está amargurando a minha alma, desce a seco na garganta. Perdoe. Está tudo certo, perdoe. Está tudo errado, perdoe. Está atacando pedra, perdoe. Porque você vai ter as opções que eu disse: ou carregar a pedra, ou desviar da pedra, ou tentar chutar a pedra. Segundo, o poder sobrenatural do perdão é só quem tem Cristo no coração. Verso 59 diz: enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Orava a quem? Jesus. Senhor Jesus. Só perdoa quem tem de fato Jesus como referência, Jesus como caminho, Jesus como alguém que é aquele que eu quero imitar, o meu mestre, o meu Senhor, o que perdoou na cruz, o que me perdoou. Então acaba sendo sobrenatural, porque o meu coração pertence a Cristo. Ele disse: Senhor, Senhor Jesus. Não é pelas minhas forças, não é pela minha capacidade, mas é por Cristo Jesus. Perdão. Quem tem Cristo no coração, perdoa. Ah, pastor, eu não consigo. Então, primeira coisa que eu vou te sugerir é: entrega o teu coração a Deus, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor, eu não perdoo o meu marido, eu não perdoo a esposa, eu não perdoo o filho, eu não perdoo sei lá quem for. No nome de Jesus, só quem perdoa é quem tem Jesus. Se você ainda não consegue perdoar, eu sinto muito te dizer, sinto muito, você ainda não tem Jesus. Porque Jesus expande, eu quero usar esse termo mesmo, Jesus expande a nossa vida, os nossos horizontes, a nossa mente, o nosso coração, e nós perdoamos. E nós perdoamos.
perdoa inclusive os seus ofensores, disse o Senhor Jesus. Ah, pastor, eu vivo, mas eu não perdoo, eu sinto muito. Não tem Jesus. Pode ser uma pessoa amiga do Evangelho, pode cantar, não, quer dizer, pode pregar, pode cantar, pode fazer qualquer outra coisa. Pode vir aqui ou em outro lugar, em outra comunidade. Mas se não consegue perdoar, irmãos, não tem Jesus. Eu sinto muito, mas é real. Porque só alguém, estando cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, tacando pedra nele, ele diz: Senhor Jesus. O Senhor fez o mesmo ontem, quando o Senhor estava na cruz, e eu quero fazer o mesmo agora, sendo apedrejado pelo Senhor, pelas pessoas. Então, John Stott diz, no seu livro A Cruz de Cristo, o perdão é a principal característica do cristianismo. Não existe cristianismo sem perdão. Tira o perdão do cristianismo, quer dizer, nós nem existiríamos, porque todos nós fomos perdoados por Deus, por causa dos nossos pecados. Terceiro, o poder sobrenatural do perdão traz reconciliação. Quando você perdoa, porque você é de Cristo, quando você perdoa, você alivia o seu coração do ódio. Quando você perdoa, você reconcilia com Ele. Verso 60, ele diz na última parte: e tendo dito isso, adormeceu. Outras versões talvez morreu. Eu gosto dessa, adormeceu. Porque quem está em Cristo não morre, adormece. Quem está sem Cristo morre, e morre eternamente. Houve uma reconciliação. Quando ele adormece, ele volta para um lugar que nunca deveria ter saído, para os braços do Pai. Quem perdoa se reconcilia com o irmão, ou com a pessoa, e com Deus. Porque Deus nos diz que o perdão é uma condição para Ele nos perdoar. Então eu preciso primeiro perdoar aqui, para depois ser perdoado de cima. Essa é a ordem. Aqui, para depois, assim. Quando eu perdoo, eu reconcilio. Por fim, o poder sobrenatural do perdão nos libera a graça de Deus. Ou liberta de nós, libera sobre nós a graça de Deus. Irmãos, a salvação, ela é ou foi de graça, mas alguém pagou um preço, Jesus. É de graça para nós, mas alguém pagou um preço. Na verdade, a Bíblia nos descreve um alto preço. Então, nessa noite, a graça já foi derramada. O perdão já se estendeu à minha vida e à sua vida. Vivamos com mais leveza em Cristo. Vivamos em Cristo com a coisa simples da vida, a própria vida, porque ela passa, e passa como um vapor, ou como um sopro. Às vezes nós carregamos tanta coisa em nosso coração, e é só no leito que a gente percebe o quanto nós fomos às vezes estúpidos, me perdoe o termo. Perdemos tempo com coisas insignificantes. Então, eu quero finalizar te convidando nessa noite a encarar as pedradas da vida, porque a vida bate, irmãos. A vida bate com pedra,
com soco, sem luva, e às vezes não nos dá tempo de jogar a toalha, porque nós não podemos jogar a toalha. Estevão entregou a Deus, a Jesus. Jesus entregou a Deus. Pai, eu entrego o meu espírito. Nessa noite, Deus está te convidando a perdoar. A perdoar. E o perdão é uma atitude. Assim como amar é uma escolha, perdoar é uma atitude. Se você tem algo que precisa fazer nessa noite, faça no nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, eu preciso. Mas Deus está ministrando ao meu e ao teu coração. Faça isso no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o amanhã. Quer dizer, nós não sabemos nada, na verdade, né? E essa semana, precisamente, ontem, toda vez que a gente passa por um momento de sepultamento, passa um filme na sua cabeça. Aí você vê o quanto que a vida, ela é importante, mas nós não a valorizamos. Quando você vê o outro indo e você pensa assim, o que foi que eu fiz? Ou melhor, o que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Então que nessa noite, no nome de Jesus, tem alguma coisa que te aprisiona, que te impede de ser? Fala com Deus agora. Peça a Jesus, me ajuda, Senhor. Eu preciso perdoar. Pai, eu preciso ser perdoado para viver. O perdão te liberta de você mesmo. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nós estamos por concluir essa série, caminhando no sobrenatural. E hoje, precisamente sobre o perdão. Você que é servo do Senhor, você que é mãe, pai, filho, e sabe que precisa liberar perdão, declarar perdão, no nome do Senhor Jesus. Não espere. Não espere. Seja hoje. Seja hoje. Pai Santo, Deus bendito, obrigado, meu Deus, por nos perdoar. Obrigado porque nós fomos alcançados pelo Teu perdão, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. É verdade que não merecíamos, mas o Senhor, na Tua graça infinita, derramou, entregou, sacrificou o Teu Filho, Deus, para nos perdoar e ainda para nos salvar. Mas é verdade, Deus, que o velho homem nos persegue, Pai. O velho homem, como diz Paulo, às vezes aquilo que eu não quero fazer, ele insiste em tentar fazer. Oh Deus, no nome do Senhor, há muitos servos do Senhor aqui nessa noite, muitas pessoas aqui, muitas tantas ouvindo, vendo. Pai, no nome de Jesus, toque em nosso coração, Pai. Tira o coração de pedra, põe um coração de carne
Que teu Espírito Santo habite, Pai, assim como Estevão viu, Pai, ele estava cheio do Espírito Santo, ó Deus, só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de perdoar, Jesus. Só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de ter sensibilidade para ver o Senhor. Oh, Jesus, nos dê essa condição, Pai, de perdoar. Pai, se tem pessoas aqui nessa noite que precisa liberar perdão, Deus, toca no coração, Jesus. Toca no coração, Pai. Seja de uma família, do familiar, de um relacionamento, da igreja, do irmão, do amigo. Oh Deus, no nome de Jesus. Para que sigamos, Pai, o caminho sem pedras. Porque o Senhor, Deus, é o próprio caminho. E quando o Senhor está, nós estamos no caminho do Senhor, as pedras, Deus, não pode nos impedir de trilhar o caminho contigo, Jesus. Nessa noite, Pai, eu levanto as minhas mãos, Jesus, para aqueles que recebem, Pai, o perdão do Senhor. E para aqueles, Deus, que desejam perdoar no nome de Jesus. Perdoar os seus. Ó Pai, nos dê o mesmo coração de Estevão, o mesmo coração de servo de Jesus, que mesmo em meio ao sacrifício e às pedras, perdoou. E eu declaro, Deus, nessa noite, que esse perdão seja derramado sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Talvez a angústia de alguns não é por falta de alguma coisa, Pai, não. É por falta de perdão. Talvez, Senhor Jesus, se houver alguém aqui que deixou alguém partir sem perdoar e traz esse peso no coração e tem aprisionado a alma, que nessa noite seja uma noite de libertação, Jesus. Liberta, Pai, restaura. O Senhor disse que deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Oh Jesus, que o perdão do Senhor seja derramado abundantemente sobre os nossos corações. Que o bálsamo do Senhor seja derramado nessa noite, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada filho, sobre cada mãe, Pai, sobre cada família aqui, Jesus. Perdoa o pai, Deus, perdoa a mãe nessa noite. O filho, Pai, na sua desobediência. Oh Deus, no nome de Jesus. Essa é a minha oração. E eu espero, Deus, que cada um dos meus irmãos ore no nome de Jesus, declarando perdão para a glória do Senhor.